Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Miriam Rodrigues, eu sou mulher, sou nordestina, nasci em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Hoje moro em Mossoró, também aqui no Rio Grande do Norte, sou cristã e vim aqui para fazer esse vídeo como uma resposta ao vídeo publicado pelo André Fernandes, com relação a algumas coisas que ele falou a respeito do presidenciável Ciro Gomes. Primeiro ele colocou, o André, a primeira coisa que ele colocou, a pergunta que ele fez foi como as pessoas têm coragem de votar no Ciro Gomes. E eu estou aqui para responder em primeiro lugar que eu não só tenho coragem, mas como tenho orgulho de, felizmente, em uma conjuntura tão cruel como é que a gente enfrenta hoje, de desmonte dos nossos direitos a conquistados, desmonte da Seguridade Social, de ter um candidato que se coloque, que ponha a cara a tapa e se coloque em defesa da classe trabalhadora. O Ciro ele defende um projeto nacionalista, mas que pensa em desenvolvimento não apenas ligado a crescimento econômico, e sim o desenvolvimento atrelado à justiça social, uma vez que desenvolvimento só é desenvolvimento se ele é desenvolvimento para todos e não apenas para a manutenção da elite, como nós estamos acostumados, infelizmente, a vivenciar nos tempos atuais, né? A manutenção dos privilégios dos grandes, das elites, da alta cúpula política, enquanto os direitos da classe trabalhadora são a cada dia mais negligenciados. No vídeo, o André ele afirma categoricamente que o Ciro Gomes ele defende o aborto, e o que na verdade o Ciro Gomes defende, assim como eu defendo, assim como grande parte da população defende, é apenas a discussão mais ampla e mais apropriada do que de fato seja o aborto, as particularidades que existem por trás disso, a questão de conceber o aborto não como uma questão moralista, mas sim como uma questão de saúde pública, onde mulheres todos os dias são mortas, sobretudo mulheres pobres, são colocadas em clínicas clandestinas e são mortas, mulheres são violentadas também todos os dias, e não adianta nós tutelarmos pelo feto, nós nos dizermos a favor da vida, tutelando pela vida do feto e não tutelando pela vida de mulheres que tiveram a vida toda os seus direitos negados ou negligenciados. O André, ele começa perguntando também no vídeo dele como é que um cristão pode querer votar no Ciro Gomes. E bom, em primeiro lugar, como eu já falei aqui no vídeo, eu sou cristã, nasci no Evangelho, também sou assistente social, especialista em políticas públicas. E eu não entendi qual a relação, porque que o André colocou isso no vídeo, mas ele coloca que os cristãos não devem votar no Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes defende o controle social. E, enfim, não só eu, mas como qualquer pessoa que tem estudado políticas públicas, vai compreender que controle social nada mais é do que a participação da sociedade civil nos processos políticos e decisórios que rebatem diretamente sobre o povo, sobre a população. Então, o controle social é uma coisa benéfica, porque nada mais é do que a participação maior e mais ampla da sociedade civil nos processos decisórios políticos. Com relação à participação das mulheres, ao apoio das mulheres com relação ao Ciro, de maneira leviana, também incoerente, o André coloca que faz afirmações, pega frases de contextos isolados para tentar colocar que o Ciro é um candidato machista, e como bem colocou a Marina Silva, se não me engano, ontem, em uma reportagem, as pessoas querem afirmar coisas que não existem, pegando falas isoladas de maneira completamente leviana, equivocada, e o Ciro, basta lembrar que essa afirmativa não se sustenta, a afirmativa de que Ciro é um candidato, um cara machista, ante a própria trajetória do Ciro, em que em sua gestão como governador, ele redemocratizou sua gestão, colocando como secretariado 50% homens, 50% mulheres, isso há 3 décadas atrás, em um período em que isso era impensável naquele tempo, em um contexto marcado pelo patriarcado, pelo machismo. Então, Ciro passa longe de ser uma pessoa machista. Sobre o Ciro ser contrário às reivindicações dos trabalhadores, quem conhece o Ciro ou quem minimamente já ouviu alguns vídeos do Ciro vai perceber que isso é uma mentira completamente deslavada, porque o Ciro ele defende de maneira veemente o Estado democrático de direito, e uma pessoa que defende o Estado democrático de direito jamais vai ser contrária às reivindicações e protestos da classe trabalhadora. O André ele coloca também no vídeo dele que o Ciro ele se mostra contraditório, uma vez que o Ciro critica o PT e já esteve do lado do PT, já esteve do lado de Lula. E o que eu tenho a comentar com relação a isso
é que o Ciro, ele de fato critica o PT e ele critica o Lula naquilo em que o partido errou, mostrando a sua coerência e mostrando a sua humildade e reconhecendo as coisas positivas, sobretudo nos aspectos sociais que se fizeram presentes no governo Lula, no governo Dilma. Na verdade, o que o Ciro sempre criticou foram as alianças perigosas que se fizeram e que se faziam no PT e que de fato culminaram na crise política que nós enfrentamos hoje e nos retrocessos que nós hoje estamos vivenciando no governo Temer. Com relação à saúde pública, a realidade ela fala por si só. O Ceará é referência no Nordeste com relação à saúde, com relação à educação, e o Ciro ocupou diversos dos postos mais importantes políticos do Ceará, então tem importantes contribuições. Com relação à segurança, o André ele critica os posicionamentos do Ciro, afirmando que ele coloca penas leves demais para bandido, querendo afirmar de maneira leviana que o Ciro não pensa na segurança pública e ao contrário, o Ciro é um candidato que pensa a segurança pública de maneira a resolver as situações de maneira efetiva e não apenas com paliativos, não apenas trabalhando sobre a lógica do encarceramento, mas trabalhando a educação para que essas prisões não sejam tão recorrentes, porque quem sofre com isso somos nós, é a população em geral. O Ciro jamais vai ser contra o grupo dos policiais, o Ciro não seria contra uma instituição tão competente, que tanto nos ajuda, que ajuda a construir uma segurança pública efetiva. O que o Ciro critica é a polícia truculenta, é a polícia que não respeita a dignidade da pessoa humana, é a polícia que exerce de maneira equivocada. Então, pessoal, eu quero apenas pedir para vocês que de maneira consciente analise as propostas, as ideias dos seus candidatos, se abstenham de seus preconceitos, se abstenham das manipulações midiáticas, repensem para além do senso comum, para além daquilo que é colocado. Não existem mitos, não existem salvadores da pátria, mas existem candidatos comprometidos com o povo, comprometidos em trabalhar, com consciência política, com consciência crítica, com capacidade político-administrativa, e o Ciro representa essa pequena parcela de políticos que são coerentes e que defendem um projeto coerente, coeso e de melhorias para o nosso país. Então, eu não vou pedir para que ninguém vote no Ciro. Eu acredito que o voto ele não é conquistado goela abaixo, forçando nada. Eu acredito que o voto merece e deve ser conquistado através do processo de tomada de consciência. Então eu vou pedir para que vocês analisem as falas, analisem os vídeos e percebam o que de fato é melhor para o nosso país na conjuntura tão difícil que nós vivenciamos hoje, tá? Abraço a todos.